Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, diretamente de Santa Fé, porta do Hotel do Cruzeiro, time muito concentrado para a estreia na Copa Sul-Americana. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Será que vem mudança na equipe para enfrentar o União? O Cruzeiro divulgando a programação da semana, que fecha com um jogo diante do Internacional domingo lá em Porto Alegre. O Cruzeiro também transferindo um jogo do Mineirão para Uberlândia por causa de show no Gigante da Pampulha. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Programação do Cruzeiro na semana. Teve treino hoje aqui em Santa Fé, fechou a preparação, joga nesta terça. Treina quarta aqui na Argentina e volta para Belo Horizonte de voo fretado. Treinamento quinta, sexta e sábado. E aí o Cruzeiro vai viajar para Porto Alegre também de voo fretado, porque no domingo tem o duelo diante da equipe do Internacional. Então uma semana sem folga para os jogadores do Cruzeiro, hein? E na outra semana já tem jogo na quarta-feira também. A turma vai precisar esperar um tempo para folgar. Então, repetindo, o Cruzeiro treinou hoje aqui em Santa Fé, joga nesta terça, fica e treina na manhã da quarta aqui em Santa Fé e volta para Belo Horizonte de voo fretado. Treina quinta, sexta e sábado em Belo Horizonte. No sábado viaja de voo fretado também. A partir de agora, até é bobeira a gente ficar falando, né? Cruzeiro sempre viajando de voo fretado com a empresa Sideral e assim vai para Porto Alegre, joga diante do Internacional e dependendo pode até retornar no dia mesmo da partida, e pensando também na preparação para o jogo de quarta contra o Mushuc Runa pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. Antes da preparação do Cruzeiro que foi encerrado, o que pode fazer aí o Leonardo Jardim? Temos outras duas informações importantes aqui, porque todo mundo acompanhou que contra o Mirassol o Cruzeiro não abriu o setor laranja superior. E isso significou uma economia para o Cruzeiro. Por quê? Quando se abre mais setor, vai aumentando a despesa do Mineirão. Às vezes você não enche um e não enche o outro e gasta mais. E o Cruzeiro teve quase 1,5 milhão de renda líquida no jogo diante da equipe do Mirassol. É uma matéria que está no nosso centraldatoca.com.br, você que não acompanhou. Então o Cruzeiro teve aí quase 1,5 milhão de receita, né? De renda líquida nesta partida diante da equipe do Mirassol. O público foi de uma renda de 2.089.000 e alguns quebrados, e a renda líquida 1.318.834. O público de 40 mil torcedores neste duelo diante da equipe paulista, iniciando a Série A do Campeonato Brasileiro. Uma outra informação importante: jogo contra o Vasco, dia 27 de abril, não será no Mineirão. Isso porque tem show do Gustavo Lima no Mineirão e o Cruzeiro, ele informou o seguinte sobre a partida ser transferida para Uberlândia. Atenção, pessoal de Uberlândia, hein? O Cruzeiro divulgou a nota falando o seguinte: o Cruzeiro informa a sua torcida que solicitou a transferência da partida contra o Vasco no dia 27 de abril para o estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Neste período, haverá show no Mineirão. Diante disso, o Cruzeiro realizou o pedido para que a partida aconteça no Triângulo Mineiro, reforçando seu compromisso com seus torcedores em Minas Gerais. O clube é consciente do tamanho e da força de sua torcida e, sempre que possível, irá proporcionar mais proximidade do time celeste com seu apaixonado torcedor. Então, o Cruzeiro jogando no Parque do Sabiá, em Uberlândia, diante da equipe do Vasco. É o dia 27 de abril, agora é jogo em cima de jogo. Neste momento da temporada, não tem nem como descansar mais. Às vezes vai ser possível ali dar uma folga ou outra para os atletas, mas até o início de junho a maratona é pesadíssima. O Cruzeiro fechou a preparação, o técnico Leonardo Jardim, todo mundo já sabe isso, a gente vem falando há um tempo, ele define o time somente no dia do jogo. Aquela conversa
na preleção, exibição de vídeo, e assim o Leonardo Jardim vem conduzindo. Às vezes monta mais de um time, inclusive, faz alguns testes e a definição fica somente para o dia do jogo. A expectativa é de que ele realmente mude o time. Agora, quais peças seriam? Aí temos que aguardar o que vai fazer o técnico celeste. O fato é que, como ele mesmo disse na entrevista coletiva, talvez precise fazer uma ou duas. Vamos ver se mais mudanças ou se menos mudanças. É um mistério total também, até para o Cruzeiro começar bem esta fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mas pelo jogo ser fora de casa, contra o União, que vem pressionado, que deve ter aí um bom público no estádio 15 de abril aqui em Santa Fé, a expectativa é de que talvez ele possa ter um esquema com mais cautela, vamos dizer assim. Aí não sei se sairia um dos jogadores de frente, se ele mudaria ali, por exemplo, um Vidalba para iniciar na lateral. É aguardar o que vai fazer o técnico do Cruzeiro, mas o objetivo de todo mundo, obviamente, é começar com o pé direito esta fase de grupos diante de um adversário aí que tem tradição, já jogou a competição, sabe os caminhos, sabe jogar Copa, como quase todo time argentino. Então o Cruzeiro está bem precavido e estudando o máximo que dá para voltar para Belo Horizonte com o resultado, com os 3 pontos, que é o que realmente interessa. Bem, Cirilo, um abraço. Bem com você. Beleza? Vamos lá para mais uma semana, Edu. Você Bora. Esteve presente na rodada do fim de semana, acompanhando o desafio de estreia do Cruzeiro contra a equipe do Mirassol. O Cruzeiro estreou bem, há ressalvas, como você analisa, Panzi? O Cruzeiro começou bem o jogo, mas não teve um desempenho que a gente espera do Cruzeiro ainda para a temporada. Só que o mais importante veio, né? 3 pontos, vitória, muito em função do bom início de jogo do Cruzeiro, pressionando a saída do Mirassol, muito eficaz na finalização. O Cruzeiro criou muito pouco no jogo, mas o pouco que criou converteu em gols, abriu 2-0 e teve uma queda muito grande de rendimento e por pouco não permitiu o empate do Mirassol, ainda no primeiro tempo, não fosse a defesa de pênalti do Cássio. E no segundo tempo, acho que o início do Cruzeiro no segundo tempo foi bom, mas aos poucos o Mirassol, com as alterações do Guanais, foi se tornando um time mais ofensivo, explorou bastante o lado direito do Cruzeiro. O Willian teve muita dificuldade de marcação de novo, a exemplo do que aconteceu em Bragança, e ficou um jogo muito perigoso. Mas, com as alterações do Jardim, colocando o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Romero, tendo o Matheus Pereira ali como um ponta de lança, ainda que o Mirassol tivesse mais posse, o Cruzeiro soube controlar um pouco melhor, mesmo sem a bola, o final do jogo. Teve aquele abafa, mas sem grandes sustos. O que fica desse jogo é a vitória, cara. Espetacular você começar o campeonato ganhando, um jogo que você tinha a responsabilidade de vencer, e apesar de não ter feito um grande jogo, venceu. Acho que é o que importa. Nath Fiuza também conosco aqui na Rádio de Minas, no debate com os comentaristas. Queria também a sua visão sobre a estreia do Cruzeiro. Vou pegar a reta final aqui do comentário inicial do Edu Panzi. Para um time que se desacostumou com vitória no último ano, Nath, a melhor notícia, a que importa, é que o Cruzeiro começou vencendo, né? Boa noite, Nath. Boa noite, Cirilo. Um abraço a você, quem está com a gente aqui no debate dos comentaristas. Nossa segunda-feira, dia de falar da rodada de estreia do Brasileirão. Um abraço também para o Simões e para o Edu. Eu acho que você resumiu bem. Para quem, depois de ter um campeonato mineiro decepcionante, né, esse tempão sem jogar, ver o Cruzeiro conquistar os 3 pontos, iniciar o campeonato com uma vitória é o que mais importava. E repito o que disse mais cedo aqui no nosso Rádio Esportes. Eu acho que é uma vitória que se torna maior, 3 pontos que se tornam maiores quando você olha o enredo do jogo. Uma vitória conquistada com os principais jogadores do Cruzeiro aí trazidos, né, principalmente nesse investimento recente do Pedro Lourenço, deixando, né, sua marca registrada nessa vitória, deixando suas
telas digitais. O Cássio pegando o pênalti, Gabigol e Dudu marcando os gols e ainda o William, que é uma peça muito importante desse elenco também, ainda que não tenha chegado nessa janela mais recente, dando as assistências. Então eu acho que é um enredo muito bom, né? Um enredo que enche também o torcedor de expectativa de um time que foi eficiente, como disse o Edu, nas chances criadas, com suas principais peças aparecendo, ainda tem muito o que melhorar, ainda tem o que evoluir, mas o que traz também a confiança para essa evolução é justamente o ambiente bom que se cria quando vence, né? Com toda certeza. A turma que tá no YouTube pode participar também da resenha, hein? Vamos até 8 da noite no YouTube. Você que não tá ainda, você quer tá acompanhando aí pelo radinho, pelo aplicativo, quer seguir assistindo a turma do bate-bola até 8 da noite? Vamos lá pro YouTube, pro Itatiaia Oficial, pro Itatiaia Esporte. Nesse momento, mais de 7 mil pessoas com a gente no YouTube, deixando o like, clicando aí no joinha e participando no chat da resenha com a gente também. Alexandre Simões, um abraço, boa noite. Estivemos juntos mais cedo no Goleada, novo programa da Itatiaia, segundas e sextas, 4 da tarde, no YouTube, @Itatiaia Esporte. Agora juntos também na turma do bate-bola. Tudo bem, Simões? Tudo tranquilo, Cirilo. Um abraço pro Edu, um abraço pra Nath. E é interessante, né, o Cirilo? Assim, da minha maneira de ver futebol, eu destaco muito uma fala do Leonardo Jardim na entrevista coletiva dele. Ele fala claramente que quando ele foi fazendo as substituições, né, o Romero entra no intervalo no lugar do Wallace, mas não muda a estrutura do time. Mas quando ele coloca o Matheus Pereira e o Lucas Silva, e os dois entram ao mesmo tempo, né, Edu? Porque ficou uma confusão do Lucas Silva, porque primeiro veio o Matheus Pereira para entrar no lugar do Caio Jorge, e aí parece que eles mandaram o Lucas Silva para não ter uma outra mexida, né? Isso. E aí saiu o Wanderson. Aí o Matheus Henrique é o cara que cai um pouquinho mais pro lado direito, né? Com o Gabigol e o Dudu ficando na frente, logo depois entram o Bolassi e o Marquinhos. Isso. Tá? E ele destaca na entrevista dele que o time dele ficou mais equilibrado com essas mexidas. Porque ele fica com o Romero de primeiro volante, já amarelado, Lucas Silva, Matheus Henrique, Matheus Pereira. Então, um quadrado no meio. Foi um losango no meio. É um losango, sim. Um losango no meio. O Matheus Pereira mais à frente. De lança. Matheus Henrique e o Lucas Silva e o Romero como primeiro volante. Exato. E ele destaca, ele usa claramente a palavra equilíbrio. Ele deu mais equilíbrio. Ficou nítido. Exato. E aí, o que acontece? Só que aí ele já não contava com o Gabigol e Dudu inteiros. Né? Porque a questão toda é que ele fala na coletiva que ele enxerga o Dudu e o Wanderson como dois meias atacantes, né? São meias que... Só que eles não têm muito essa característica, né? Eles tentam fazer. Só que aí o Cruzeiro fica extremamente exposto, e não é coincidência o Wallace e Matheus Henrique, embora o Wallace tenha tomado cartão até mais numa lambança dele próprio do que... Mas de toda forma, os jogadores ficam expostos. O William ficou exposto. O cara que foi o nome do jogo pelo Cruzeiro, dividindo aí com o Cássio, mas o Cleison deu um trabalho absurdo ao William. Porque em vários momentos teve o 2 contra 1. Então, é uma questão de encontrar o equilíbrio. Eu acho que o Leonardo Jardim encontrou. E o Matheus Henrique, que era o melhor jogador do Cruzeiro, mais uma vez não apareceu como a gente está acostumado a ver, né? Mais uma vez ele não apareceu como a gente está acostumado a ver. E é fundamental que ele apareça, porque ele é muito bom de bola. A partir de 6h05 tem União Santa Fé da Argentina e Cruzeiro. Com Piquetito, com Alexandre Simões, Emerson Pansieri, Rafael Leal. Tem também Cienciano e Atlético. Esse jogo na sequência, às 9h30. Bola vai rolar com Caixa na Itatiaia, com Edu Panzi, Cláudio Rezende, Paulo Azeredo. Jornada amanhã começa às 6 e termina quase 1 da manhã. Copa Sul-Americana começando com os mineiros. Claro, a Itatiaia lado a lado e presencialmente com os nossos clubes. Começando com a Raposa, Emerson Pansieri está na área com detalhes do Cruzeiro. Será que vai ser diferente? Time modificado nessa terça-feira. Você atualiza tudo. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo.
Boa noite, quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Não é sócio do Cruzeiro, você tem que ser, viu? Tá acompanhando a Itatiaia, ainda não é sócio? Acesse aí sócio5estrelas.com.br e você vai apoiar o Cruzeiro mais lindo do mundo, com planos a partir de R$ 9,90. Estamos aqui, Cirilo, já em Santa Fé, que fica dentro da província de Santa Fé. Vamos explicar pro nosso ouvinte, né, que é o estado de Santa Fé, o desafio no estádio 15 de abril contra a União de Santa Fé. Essa cidade, então, que o Cruzeiro vai fazer essa estreia no Grupo E da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro chegou ontem com tranquilidade, desembarcou aqui mesmo em Santa Fé, onde estamos aqui. Concentração do Cruzeiro é aqui em Santa Fé, onde o Cruzeiro treinou hoje cedo, inclusive com algumas imagens em relação a essa atividade. No CT do Colón, o Cruzeiro utilizou a estrutura do Colón para esse treino, né? Hoje, na Toca da Raposa, os atletas saíram ontem, vieram para cá, descansaram no hotel e hoje treinaram no CT do Colón. Foi a última atividade antes da bola que rola amanhã contra a equipe do União. E aí, Cirilo, muitas questões relacionadas a essa parte do time e valem também essa ressalva sobre escalação. Olha só, o técnico Leonardo Jardim já deixou bem nítido, né, nas entrelinhas, que não vai ficar repetindo o time. Então, será que para o jogo de amanhã o Cruzeiro vai ter novidades? Por exemplo, deixa eu colocar aqui na esquerda, será que o garoto Kaique vai começar o jogo? O garoto Kaique, que é um jogador que vem crescendo também com o técnico Leonardo Jardim, as informações que chegam que há um entendimento do treinador, que é um jogador que tem muito a evoluir, por isso ganhou a confiança dele no jogo do Mirassol, um atleta de qualidade, um atleta que está crescendo muito, tem essa também noção de querer absorver tudo que passa o treinador. Então, vamos colocar assim, tá com moral com o mister, o Kaique, ou será que ele vai com o Vidalba, né, que é um argentino, um jogador um pouco mais marcador, né? Será que ele vai fazer essa opção? Então vamos esperar em relação a esse setor do Cruzeiro. No meio-campo, será que ele dá uma encorpada, Cirilo? E aí, quando eu falo dar uma encorpada, a gente sabe que tem o Pero, né? O Lucas Homero, que é um jogador mais marcador. Será que ele entraria nesse meio-campo do Cruzeiro? E aí, algum jogador ofensivo, eu digo Wanderson, Caio Jorge, poderia deixar o Cruzeiro? Então, são situações que precisamos observar pensando nesse duelo contra a equipe do União. E aí, no meio-campo, até projetando, né? O Wallace, Matheus Henrique, Romero. Podia ser, né? Podia ser uma formação dessa. Ou será que entra o Eduardo? Enfim, são possibilidades, são alternativas. Certo é que o treinador, a tendência é que ele não mantenha o time. Ele já deixou isso bem nítido, que é a forma dele trabalhar, é a forma dele levar o futebol, e acho que vai ser esse Cruzeiro daqui em diante. Então, o time fazendo também essa preparação e fechando os trabalhos aqui na Argentina para o jogo de amanhã. Vale destacar, tô até pegando aqui o valor, R$188, hein? O valor do ingresso para você, torcedor do Cruzeiro, pra gente prestar serviço também à Nação Celeste. Tá aqui na Argentina, tá aqui na região, quer acompanhar o Cruzeiro? Então, você vai pagar R$188, mais aquelas taxas de serviço que sabemos que existem também nessas compras. E o Cruzeiro também definiu, Cirilo, a programação da semana. Então tem um jogo amanhã, na quarta-feira faz um treino aqui mesmo em Santa Fé, na parte da manhã, na quinta-feira tem treino à tarde na Toca da Raposa, sexta tem uma atividade de manhã, no sábado uma atividade de manhã, e depois o Cruzeiro também vai para outra frente, que domingo tem o duelo com o Internacional, e aí é Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro aí como as equipes brasileiras dividindo as atenções. Amanhã a Copa Sul-Americana, no fim de semana tem o Campeonato Brasileiro batendo a porta. E aí o duelo com o Vasco, também uma alteração, esse jogo que vai ser disputado no dia 27 de abril, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Nesse período vai ter um show no Mineirão, e aí o Cruzeiro realizou o pedido para que a partida aconteça no Triângulo Mineiro, até para reforçar também, nesse comunicado do Cruzeiro, esse compromisso com os torcedores do interior. Então o time celeste fazendo essa atividade no dia 27 de abril, fazendo esse jogo, melhor dizendo, contra o Vasco, não no Mineirão, vai ser no Parque do Sabiá. Alô, Triângulo Mineiro! Estamos chegando para mais um jogo também do Cruzeiro. Sabemos que a audiência da Itatiaia é fortíssima em Uberlândia, e o Cruzeiro então aqui pronto para esse desafio de amanhã. E aí é Copa Sul-Americana, Cirilo. Maravilha, Emerson Pansieri. Daqui a pouquinho vamos debater não só a Copa Sul-Americana, mas a estreia do Cruzeiro no Brasileiro. Já no debate com os comentaristas tem resenha sobre os nossos clubes também.
Rafael Leal, o que dizer do adversário, time local de Santa Fé, o União? Boa noite, Leal. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham na TBB. A situação do Tatengue, que é a alcunha do União Santa Fé, não é nada boa no campeonato argentino. Apenas 8 pontos conquistados dos 33 disputados. O time é o 14º colocado dos 15 do Grupo A do Campeonato Argentino e vem de derrota para o Aldosivi, que é o lanterna desse Grupo A, perdeu por 2-1 no último compromisso do Campeonato Argentino. O técnico Kili Gonzalez, aquele volante, né, ex-jogador, está bastante pressionado pela torcida e ainda teve uma baixa considerável nesse jogo contra o Aldosivi. O Marcelo Estigarribia estava relacionado e se machucou minutos antes da bola rolar. Os torcedores estavam criticando bastante nas redes sociais que o time foi muito fechado para encarar esse lanterna do Grupo A do Campeonato Argentino e ele entrou com um sistema com 5 defensores nessa partida. Se ele pensar em repetir esse esquema no jogo de amanhã, o União deve ir a campo com Thiago Cardoso no gol, Vargas, Nicopaz, Pardo, Corvalan e Del Blanco, Rafa Profini, Piton e Fragapane, Domina e Agustin Colasso, que foi o substituto do Estigarribia, Cirilo. Maravilha, Rafael Leal. Amanhã, 6h05, União de Santa Fé e Cruzeiro na Rádio de Minas. Então é isso, galera. Já que vocês chegaram até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aqui de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias pra vocês, pessoal. Então é isso, rapaziada. Isso daí é mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!